A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerengue, pregador, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 8, que tem o tema Naamã é curado da lepra. O texto áureo nos diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, versículo 14 e versículo 25 ao 27. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe. Não esqueçam de comentar, é muito importante ter o feedback de vocês para saber como é que está a aula. E você compartilhando com mais uma pessoa, você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A introdução da revista nos diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz que quando vem a soberba, também vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho do ser humano se opõe ao desígnio de Deus. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, comandante honrado. Naamã era o ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Sabemos que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Isso significa que ele não era apenas um gentil e pagão, mas também um inimigo mortal do povo de Deus, de Israel. Certamente ele lutou em batalhas contra os hebreus mais que uma vez e foi vitorioso. Ele se dedicou a liderar o exército do rei da Síria e graças a ele teve muitas vitórias. Ele também era um homem muito favorecido por seu senhor, o rei da Síria. Naamã estava no topo da pirâmide do poder, pois pertencia ao círculo interno dos colaboradores do rei da Síria, que lhe haviam confiado todos os seus homens. Em suma, tinha poder político, consequentemente poder econômico. Naamã é escrito na Bíblia como um homem valente, corajoso. Parece que esse é o único gentil mencionado na Bíblia com um termo de corajoso. E era exatamente respeitado pelo rei da Síria por causa das batalhas que havia vencido no país. Naamã era um homem que tinha tudo: riqueza, reconhecimento, honra, poder. No entanto, porém, ele sofria de uma coisa que era a lepra. Ele era leproso, e diante dessa doença que afligia ele, que naquela época não havia tratamento, os sírios parece que aparentemente
não colocavam os leprosos de quarentena. Talvez no caso de Naamã, a doença deveria estar no início. Lepra é uma doença que nos tempos antigos era muito grave, e embora hoje tenha cura, nos tempos bíblicos não tinha cura. Os leprosos tinham que ficar separados, não se misturavam com pessoas saudáveis porque as pessoas tinham medo do contágio. A situação era ainda pior em Israel, onde se acreditava que a lepra era uma doença que indicava maldição. Os leprosos tinham que usar um sino e tocavam quando vinham alguém e gritavam impuro, imundo, e assim as pessoas se afastavam delas. Naamã não parece ser tão desaprovado assim, mas mesmo assim, com toda a sua aparência o repulsa, a doença da lepra estava estragando a sua pele, anestesiando diferentes partes do seu corpo, e ele estava sofrendo com isso. Mas Deus tinha algo a ensinar a Naamã durante essa doença. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões da guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Então você vê que, embora uma escrava e muito longe de sua casa, aquela garota ela é uma testemunha de Deus. Inconscientemente cumpriu o propósito pelo qual Deus escolheu Israel como seu povo. Enquanto servia naquela casa pagã, ela sentiu pena do seu senhor e, lembrando-se dos admiráveis milagres de cura realizados por Eliseu, disse à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Veja a importância de compartilhar, testemunhar a esperança da cura divina com outras pessoas. Essa jovem garota, que foi levada cativa e forçada à escravidão, poderia ter sido amarga, mas demonstrando um caráter piedoso, ela decidiu-se se envolver. Ela recomendou com entusiasmo que Naamã fosse ver um profeta chamado Eliseu para obter a ajuda. Nossa fé, ela pode curar outras pessoas. Nossa fé em oração, a mão curadora de Deus pode restaurar outros e trazê-los a Deus. Pois uma vez que Naamã é curado, ele não chama mais Deus de Eliseu, mas o abraça como Deus de todo o mundo. Não sabemos o nome da garota ou muito sobre ela, mas suas breves palavras para sua senhora trouxeram cura e fé em Deus para um poderoso capitão sírio. Deus a colocou ali com um propósito e ela foi fiel. Onde Deus colocou você, não importa quão humilde ou pequena seja a sua posição, Deus pode usar você para divulgar sua palavra. Procure oportunidade de dizer a outras pessoas que Deus pode fazer. Você nunca sabe quem pode ouvir a sua mensagem. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei Sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes também. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Ele ficou com muito medo, mas olha só, chega agora a parte, esses versículos que ilustram muito bem nosso orgulho humano, nossas tendências naturais e nossa mente carnal. Naamã, ele estava pensando em obter essa cura ou salvação por confiar em seu poder, não na graça de Deus. Ele estava tentando obter algum tipo de vantagem com aqueles que tinham o que ele queria, né, como ele precisava. Em vez de ir ao profeta, como a donzela disse, ele foi aonde? No rei. Ele era muito melhor falando e negociando com reis do que confiar na graça de Deus. Naamã partiu para Israel
com a carta e uma grande quantidade de prata, de ouro, de roupas, para comprar a sua cura. Tudo isso nos mostra como era desesperadora a condição de Naamã e como o rei da Síria queria desesperadamente ajudá-lo, pois ele era importante. Quando o rei de Israel recebeu a carta, rasgou as suas vestes e gritou: "Sou eu, Deus, para matar e dar vida? Que este homem venha procurar cura, que eu possa curá-lo de sua lepra? Pelo que deveras notai e peço que vede como busca ocasião contra mim." Ele achava que aquele era um pretexto para entrar em guerra. Ao contrário das regiões vizinhas, os israelitas sabiam que não podiam ordenar a Deus que se movesse de acordo com seus caprichos, e o rei sabia que não seria capaz de curar Naamã. A fé da menina e o pedido de Naamã contrastam com a teimosia do rei de Israel. Um líder da poderosa Síria buscou o Deus de Israel, e o próprio rei de Israel não. O rei de Israel, Jorão, não tinha nenhum relacionamento com o profeta de Deus que realmente tinha o poder de curar. Ele pensou que o rei da Síria estava procurando uma ocasião contra ele. O verdadeiro profeta de Israel não era bem-vindo no palácio. O rei da Síria presumiu que o rei de Israel tinha um relacionamento melhor com Eliseu. É fácil para outros pensarem que temos um relacionamento melhor com Deus do que realmente temos. O Senhor está pronto para curar. Basta que busquemos e depositemos nossa confiança e fé nele. Tópico 2. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: "Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel." Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Então, olha só, Naamã chegou na casa de Eliseu com sua carruagem, seus servos, seus presentes, suas ricas roupas, sua majestosa presença. Você consegue imaginar Naamã e todos os seus servos cavalgando, orgulhosos, para encontrar esse humilde profeta israelita? Por causa da sua grandeza pessoal, seus presentes e carta diplomática, Naamã esperava atenção pessoal às suas necessidades. No entanto, Eliseu nem mesmo saiu para encontrá-lo. Em vez disso, ele enviou uma instrução de cura por meio de um mensageiro. Naamã ficou zangado, porque antecipou uma cerimônia de limpeza pessoal do próprio profeta. Sabe aquela coisa de expectativa e realidade? Foi o que ocorreu no pensamento de Naamã. Ele teve uma grande decepção. E por causa de sua proeminência, Naamã esperava uma recepção maior de Eliseu. Vemos um homem muito orgulhoso. Ele era um grande homem em sua terra e esperava que o homem santo mostrasse respeito por ele. Devemos lembrar que ele não mostrou nenhum respeito pelo profeta. Ele havia decidido como essa cura ocorreria e nenhuma das coisas que esperava aconteceu. Ele achou que poderia dar ordem. Ele nem mesmo ouviu o santo homem invocar o seu Senhor. Ele está insultado. Eliseu pode ter parecido rude, mas suas ações foram realmente amorosas. Naamã achava que sabia como Deus deveria trabalhar. Ele pensava que Deus deveria operar do jeito que ele queria. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariando o comandante, mergulhou 7 vezes. Contrariado,
7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. Ele considerava os rios de Damasco muito melhores do que das águas de Israel e ficou humilhado, porque não seria necessário grande feito para ser curado. Damasco deve sua prosperidade aos rios Abama e Fafá. O povo sírio tinha tanto orgulho desses riachos que Naamã, o leproso sírio, quase perdeu a oportunidade de ser curado. Quando Eliseu lhe disse para mergulhar nas águas do Rio Jordão em Israel, nossa, ele pensava no Jordão como um riacho inferior e em comparação com esses rios majestosos. No entanto, o problema era a obediência à palavra de Deus, não a qualidade da água. A questão aqui, nos dias do reino dividido de Israel, Damasco era a capital do reino arameu, que travou hostilidades não apenas com Israel e Judá, mas também contra a poderosa Síria. Seu orgulho estava prestes a impedi-lo de ser curado. Ele conhecia os rios de Damasco e sabia que eram limpos. Ele não podia acreditar que tinha vindo tão longe apenas para se lavar na água do rio. Ele estava muito zangado. O Jordão era lamacento, lento e marrom, enquanto os rios de Damasco corriam límpidos e belos. A mensagem do Evangelho parece absurda para pessoas perdidas, mas acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Quando nós falamos isso, parece uma coisa assim, né? Isso vem de outro mundo e aqueles que pertencem a este mundo nunca podem entender ou aceitar isso, a menos que Deus abra suas mentes e corações para receber a verdade. Naamã ficou zangado com a ordem arbitrária que recebeu, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, como diz a Bíblia. Hoje, muitas fontes alternativas de saúde espiritual e cura estão sendo promovidas por aí. Como Abama e Fafá, os rios de Damasco, eles parecem muito mais atraentes do que o velho caminho estreito da Bíblia, de arrependimento e fé em Cristo. Mas seus servos o chamaram para se humilhar, a receber a cura. Que custa? Não custa nada, já estamos aqui. Oh, meu pai, se o profeta tivesse dito para fazer algo grande, você não teria feito? Quanto mais então, quando ele disser, lava-te e ser limpo, que custa? Já está aqui. Naamã se humilhou e lavou-se no Jordão. E foi 7 vezes e foi purificado. Ele é curado milagrosamente por um simples ato. A exibição de poder de forma tão transparente, sem sacrifício ou encantamentos, desperta Naamã para o fato de que o Senhor de Israel é o verdadeiro Deus. Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta Eliseu, né? Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Foi o caso de Naamã. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. É aqui que a história realmente termina, como todo mundo conhece, mas isso resultaria na omissão de um detalhe muito estranho e que Naamã pede para levar para casa. No versículo 17 ele diz assim: se não queres, este teu servo, dá esse seu servo uma carga dessa terra para me carregar em 2 mulas.
porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Não é um pedido meio estranho? Naamã era um homem com deveres importantes em seu país. Ele não poderia ficar em Israel, mas ele poderia levar Israel com ele. E por que ele iria querer aquela terra? O pedido comum de Naamã origina-se na concepção antiga. Naamã queria a terra de Israel porque Israel era o território de Jeová. A terra que é o domínio de Deus é o solo sagrado. A ideia de solo sagrado é um elemento importante da teologia israelita. Esta frase é usada quando Moisés está na presença do anjo do Senhor, do Deus de Israel, na sarça ardente, lembra? E quando Josué encontra o anjo do Senhor, que aquela terra era sagrada, era santa. Israel era o solo sagrado, o território de todas as outras nações não era. O resto do Antigo Testamento é a história da intenção de Deus de reivindicar todas as nações da terra. Eliseu entendeu o pedido de Naamã e atendeu sem hesitar. Ele sabia que o pedido veio de uma sincera mudança teológica de coração. Naamã acreditava que não havia Deus em toda a terra senão em Israel e queria voltar para sua terra natal em solo sagrado. Embora ainda precisasse ajudar seu velho rei a se curvar diante de outro Deus, Naamã queria que Eliseu soubesse que seu coração pertencia apenas ao Deus de Israel. Olha que coisa linda! Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Tópico 3. Geazi é cometido da lepra, a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente, e pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Quando o líder militar foi curado, mergulhando no Rio Jordão 7 vezes, ele respondeu dizendo: agora eu sei que não há Deus em todo o mundo, exceto em Israel. Embora Naamã percebesse que foi Deus que o curou, ele queria recompensar Eliseu. No entanto, Eliseu não receberia a compensação de Naamã pela obra poderosa que somente Deus havia feito. A misericórdia do Senhor não está à venda. Jesus destacou a história de Naamã e Eliseu na sinagoga de Nazaré, dizendo-lhes que, embora houvesse muitos leprosos que poderiam ter sido curados por Eliseu, apenas Naamã, o sírio, que foi curado. Da mesma forma, quantos nos dias de Jesus poderiam ter sido curados, mas não foram, por causa da sua incredulidade? Para encerrar, vamos ler o 2 e o 3 aqui. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de que não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. O 3. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. De graça recebeste, de graça dai.
Mateus capítulo 10, versículo 8. É uma maneira perniciosa de pensar ou presumir que a piedade, ou seja, o serviço a Deus, é um meio de ganho. No entanto, Geazi era uma pessoa que havia perdido o caminho da verdade, como podemos ver. O grande pecado de Naamã foi o orgulho, e o grande pecado de Geazi foi a ganância. É que a ganância é a lepra da alma. O que Geazi havia feito ameaçava mudar o testemunho de Naamã, que ele levou para casa. Quando o general, de volta à Síria, contou sua história para sua família e amigos, eles queriam saber o que havia acontecido com ele, como que ele foi curado. Ele poderia muito bem não ter mais dito do que a cura de Deus tinha sido gratuita. Pessoalmente, visto que Naamã deu seus presentes a Geazi, depois do fato em espírito de gratidão, duvido que a história de Naamã tenha mudado. Mas o ato de Geazi o tentou a mudar as notícias que trouxe para casa. O fato é que não sabemos se Naamã alguma vez soube que Eliseu nunca havia enviado Geazi, que havia mentido, enganado. E observe o contraste de uma menina, uma jovem israelita escrava, porque foi capturada em uma das incursões deles, militares, né? E vê claramente o que Israel havia esquecido ou se recusado a lembrar, que Jeová é o único Deus vivo e verdadeiro. E aqui estava o israelita Geazi, que se importava menos com a honra de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, do que Naamã. Naamã estava preocupado em honrar Deus em sua vida, mas Geazi não. Naamã pensou sobre o que a glória de Jeová deve significar para ele ao voltar para casa. Geazi não. Naamã chega a Israel leproso, encontra a graça e o poder do Senhor vivo e parte para casa totalmente saudável e mais um homem novo em todos os sentidos. Geazi, que era israelita desde o nascimento, que era o principal servo de Eliseu, nada menos e nunca teve lepra, tornou-se permanentemente leproso. Naamã ganhou o favor de Jeová. E Geazi, que de muitas maneiras representa todo o reino do norte, o perdeu. O gentio está em aliança com o Senhor Israel. Não. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Conclusão na revista: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor, Ele opera maravilhas de forma diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Deus nem sempre fala na tempestade ou em músicas altas. Às vezes, como Naamã, queremos um grande show de luzes e som que comprove inequivocadamente a presença de Deus em nossas vidas em alguma situação. Às vezes, isso pode fazer com que percamos a presença de Deus nas águas suaves e claras e frescas que restauram nossa pele e nossa alma. Buscar a orientação, proteção e providência de Deus como parte de qualquer solução para o que a vida joga em nós, buscar a participação de Deus em qualquer situação em que se encontre e peça a Deus para que Ele esteja presente como parte dessa solução também. Deus abençoe você e a sua semana, querendo o Senhor, se Ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.